Enquanto o mundo dormia, decisões silenciosas eram tomadas em salas fechadas, iluminadas apenas por lâmpadas frias e mapas espalhados sobre mesas de madeira. Telefones vermelhos tocavam no meio da noite. Satélites observavam o céu. E homens anônimos decidiam se o amanhecer chegaria. Este é um relato contínuo, profundo e tranquilo sobre os segredos mais silenciosos da Guerra Fria. Ajuste o volume, diminua a luz e deixe que essas histórias acompanhem você enquanto a noite avança. Em 1952, nos Estados Unidos, um grupo de oficiais da Força Aérea começou a catalogar relatos que ninguém queria explicar. Você já imaginou que, em pleno coração da Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos mantinha um projeto secreto apenas para investigar luzes misteriosas no céu? Relatos de objetos que desafiavam a lógica e a física se multiplicavam, deixando militares e cientistas perplexos. E o mais intrigante é que nem todas essas histórias foram reveladas ao público. Alguns casos permanecem classificados até hoje, deixando pistas de um fenômeno que continua a desafiar explicações e alimentar mistérios sobre o que realmente aconteceu nos céus americanos. Prepare-se para mergulhar em documentos secretos, testemunhos surpreendentes e nos relatos mais enigmáticos do projeto Blue Book, onde ciência, segredo e mistério se cruzam de maneira inesquecível. O mundo estava dividido por uma linha invisível. Um equilíbrio frágil mantido por bombas nucleares e promessas de destruição mútua. A Guerra Fria não era feita apenas de discursos e espionagem. Havia algo que pairava sobre os céus, algo que os radares captavam e os olhos registravam, mas que não podia ser explicado. No meio da tensão entre Estados Unidos e União Soviética, o desconhecido encontrou espaço para se infiltrar. O governo americano temia que qualquer sombra no horizonte pudesse significar uma arma secreta inimiga. Mas quando os relatos passaram a descrever objetos que não obedeciam às leis da física, a suspeita se transformou em obsessão. Essas aparições começaram a se multiplicar em bases militares, em campos abertos e até sobrevoando grandes cidades. O problema era que não vinham de um único ponto, mas de diferentes lugares em diferentes horários. Os relatos eram consistentes, descrevendo objetos luminosos que surgiam, desapareciam e, por vezes, perseguiam aviões militares. Para um governo obcecado pelo controle, a falta de respostas era o início do verdadeiro pânico. A atmosfera de desconfiança era tão intensa que qualquer fenômeno aéreo poderia ser interpretado como uma ameaça. Aviões experimentais soviéticos, protótipos secretos ou algo muito além da capacidade humana? Essas perguntas não eram apenas de civis fascinados pelo desconhecido, mas de generais, políticos e cientistas que viam sua autoridade enfraquecer diante do inexplicável. Em meio a este cenário, o governo norte-americano decidiu agir. Era preciso investigar, reunir dados, classificar informações e dar uma resposta ao público e, principalmente, às próprias Forças Armadas. Nasceu assim uma sequência de projetos oficiais destinados a estudar os chamados discos voadores. O primeiro deles foi o Projeto Sign, seguido pelo Projeto Grudge, mas foi somente no início da década de 1950 que surgiu aquele que ficaria para sempre marcado na história, o Projeto Blue Book. O Projeto Blue Book não nasceu como uma simples curiosidade acadêmica. Ele foi estruturado como uma operação militar, com acesso restrito, protocolos rígidos e milhares de páginas de documentos secretos. Era a tentativa oficial de transformar relatos em números, testemunhos em estatísticas e medos em relatórios. A cada novo arquivo surgiam contradições. Pilotos treinados descreviam objetos mudando de direção em ângulos impossíveis. Radares captavam sinais que não se comportavam como aeronaves conhecidas. Populações inteiras assistiam ao mesmo espetáculo luminoso nos céus, enquanto os investigadores se esforçavam para enquadrar cada caso em categorias familiares: balões meteorológicos, ilusões ópticas, testes de aeronaves. Mas por trás dessas explicações oficiais, havia registros que simplesmente não se encaixavam.
Esses relatórios considerados não identificados eram guardados com especial cuidado. Eles não apenas desafiavam a ciência da época, como também colocavam em risco a narrativa de segurança que o governo precisava sustentar diante da população. Admitir que havia algo no espaço aéreo americano que não podia ser controlado era admitir vulnerabilidade em plena Guerra Fria. Com o avanço das investigações, o projeto Blue Book passou a acumular milhares de casos. A maioria deles era arquivada com explicações comuns, mas um percentual pequeno permanecia sem solução. Esse pequeno grupo se transformava em combustível para teorias, debates e rumores. Era nesse espaço, entre a lógica e o mistério, que a lenda dos OVNIs crescia. O que você acha dessas aparições investigadas pelo projeto Blue Book? Já presenciou algo inexplicável nos céus? Conte pra gente aqui nos comentários. Os responsáveis pelo projeto estavam sob pressão constante. Por um lado, havia a exigência de desacreditar relatos para manter a calma pública. Por outro, a obrigação de não descartar nada que pudesse ser uma ameaça real. Essa contradição era o coração da operação e o que a tornava tão enigmática. Os arquivos mostravam que nem mesmo os investigadores mais céticos conseguiam ignorar completamente o que viam. Entre relatórios detalhados e testemunhos de militares, surgia a sensação de que havia algo maior, algo que não podia ser domesticado pela linguagem técnica dos relatórios. O céu se tornava palco de uma disputa não apenas entre nações, mas entre a realidade e o desconhecido. E esse desconhecido tinha uma força peculiar. Ele não podia ser destruído, não podia ser controlado e, sobretudo, não podia ser previsto. Para cada caso encerrado como engano ou fenômeno natural, surgia outro que desafiava qualquer explicação. Era como se o fenômeno se alimentasse da própria investigação, reaparecendo em novos lugares diante de novas testemunhas. Enquanto os documentos oficiais tentavam criar ordem no caos, os céus continuavam a ser palco de aparições que deixavam pilotos sem respostas e autoridades em silêncio. O projeto Blue Book não apenas investigava, mas se tornava parte da lenda, um símbolo do esforço humano em tentar aprisionar o inexplicável dentro de planilhas e estatísticas. Mas aquela tentativa frustrada de dar uma resposta definitiva crescia a sensação de que o mistério não pertencia aos arquivos, e sim à eternidade. À medida que o projeto Blue Book avançava, a quantidade de relatos se tornava esmagadora. Pilotos descreviam luzes que se moviam em padrões impossíveis, objetos que aceleravam do zero a velocidades inimagináveis em segundos, desaparecendo tão rápido quanto surgiam. Cada nova ocorrência era registrada, catalogada e analisada, mas quanto mais dados eram reunidos, mais os investigadores se deparavam com um território que não podia ser explicado. E o mais perturbador era a consistência dos relatos. Não se tratava apenas de civis fascinados ou de aviadores com imaginação fértil. Pilotos treinados, homens acostumados a diferenciar aeronaves comuns de qualquer outra coisa, narravam eventos que desafiam até hoje as leis da física. E quando esses relatos vinham acompanhados de registros de radar, o mistério se tornava quase palpável. O problema para os oficiais era que cada caso inexplicável poderia abalar a confiança do público e dos próprios militares. Havia uma tensão permanente entre manter a calma e admitir que havia algo no céu que ninguém conseguia controlar. A narrativa oficial precisava ser clara, nada que representasse uma ameaça real. Mas os dados não se curvavam à necessidade de simplificação. Alguns casos ficaram gravados como exemplos emblemáticos do que não se podia compreender. Luzes que mudavam de cor, objetos que paravam no ar e sumiam em segundos, movimentos impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Para cada explicação racional apresentada, balões meteorológicos, testes secretos de aviões, ilusões de radar, havia outro relato que a desmentia. O projeto Blue Book se tornava um arquivo vivo de enigmas, e a sombra da conspiração pairava sobre cada página arquivada. Enquanto a equipe tentava encontrar padrões, surgiam os rumores de que nem tudo era revelado ao público. Documentos eram retidos, testemunhas recebiam ordens de silêncio, e casos considerados mais sensíveis eram analisados apenas por poucos privilegiados. Cada decisão de classificar algo como um não identificado parecia carregar um peso político, científico e estratégico. Em laboratórios e escritórios militares, os analistas se esforçavam para transformar o caos em números, para reduzir o inexplicável a planilhas e relatórios. Mas o céu parecia zombar de seus esforços, mostrando que algumas experiências não podiam ser controladas.
E para cada investigador cético, havia um colega perturbado pela impossibilidade de negar aquilo que via. O projeto Blue Book não apenas documentava fenômenos, ele revelava a tensão entre a necessidade de explicação e a impossibilidade de encontrá-la. Havia casos que desafiaram até os mais rigorosos critérios científicos. Radares captavam objetos em pleno ar, mas os pilotos não viam nada. Ou então, os olhos viam algo, mas os instrumentos permaneciam silenciosos. Essa dissonância transformava cada ocorrência em um quebra-cabeça, e cada quebra-cabeça deixava claro que o controle humano sobre o espaço aéreo ainda era limitado. Enquanto isso, a pressão política aumentava. A opinião pública estava atenta. Jornais relatavam luzes discos voadores, e o medo de uma ameaça desconhecida se misturava ao pavor da Guerra Fria. O projeto Blue Book precisava produzir respostas, mesmo que a verdade completa permanecesse inacessível. A ciência tentava explicar, mas os limites da percepção humana e da tecnologia da época constantemente impunham barreiras invisíveis. O que se tornou claro para os investigadores era que alguns casos não se encaixavam em nenhuma categoria conhecida. Não havia explicações simples. Nem todos os fenômenos podiam ser descartados como erro de observação ou fraude. E essa incerteza criou um clima de suspense constante dentro do projeto, alimentando a aura de mistério que hoje ainda envolve o Blue Book. Relatórios que apontavam objetos como não identificados continuavam a crescer, e com eles crescia a sensação de que o governo sabia mais do que podia admitir. Testemunhos de oficiais, pilotos e civis formavam uma narrativa que parecia tocar algo além da simples vigilância militar. Havia a percepção de que cada luz no céu, cada objeto que desaparecia sem explicação, carregava consigo a possibilidade de que o mundo era muito maior e mais estranho do que qualquer documento poderia revelar. E assim, enquanto os investigadores se debruçavam sobre gráficos, mapas e relatórios, o mistério persistia. Cada arquivo classificado aumentava a tensão. Cada caso inexplicável alimentava as teorias de conspiração. Era um jogo constante entre a necessidade de segurança, a busca pela verdade e o fascínio irresistível pelo desconhecido. O projeto Blue Book se tornou, mais do que uma investigação, um símbolo da luta humana para compreender o incompreensível. Entre a ciência e o segredo, cada luz estranha nos céus americanos lembrava que alguns mistérios não se deixam capturar, e que, por trás dos documentos oficiais, pairava sempre a pergunta: o que realmente estava acontecendo lá em cima? Em 1969, o projeto Blue Book chegava ao fim, oficialmente encerrado com a conclusão de que os OVNIs não representavam ameaça à segurança nacional e que não havia evidências de tecnologia alienígena. Mas a sensação de que algo permanecia escondido era inescapável. Documentos classificados, testemunhos retidos e casos nunca totalmente explicados deixavam uma sombra persistente sobre a versão oficial. Para o público, era o fechamento de um capítulo. Para alguns investigadores, era apenas o começo de uma inquietação que continuaria a crescer silenciosamente nos corredores militares e entre pesquisadores independentes. O fim do projeto não significava o fim do fenômeno. Avistamentos continuaram e a narrativa de que tudo poderia ser explicado começou a se desgastar. Enquanto os relatórios públicos buscavam dar tranquilidade, a verdade dos arquivos secretos sugeria uma realidade mais complexa. A tensão entre transparência e controle permanecia, alimentando a aura de conspiração que até hoje envolve os registros do Blue Book. Alguns dos casos mais intrigantes jamais foram completamente esclarecidos. Luzes que desafiavam as leis da física, objetos detectados simultaneamente por radar e testemunhas visuais, manobras que pareciam impossíveis para qualquer tecnologia conhecida. Cada caso arquivado como não identificado funcionava como uma ferida aberta na narrativa oficial, lembrando que havia limites claros para o conhecimento humano e que o desconhecido sempre encontra formas de se infiltrar, mesmo nas estruturas mais rígidas da ciência e do governo. Apesar do encerramento oficial, o legado do projeto Blue Book começou a se espalhar. Pesquisadores civis, jornalistas e ufólogos mergulharam nos arquivos liberados, analisando relatórios, testemunhos e fotografias.
Cada documento oferecia pistas e, ao mesmo tempo, levantava novas perguntas. O que era feito de algumas dessas observações nunca foi completamente divulgado. E enquanto a Força Aérea mantinha o silêncio sobre os casos mais sensíveis, o mito dos OVNIs se fortalecia na imaginação popular, transformando cada história registrada em potencial prova de que nem tudo podia ser explicado ou controlado. E é nesse ponto que a linha entre ciência, mito e conspiração se torna mais tênue. Alguns relatórios mostravam padrões de movimento impossíveis, outros registravam eventos simultâneos em locais distintos. Para quem estudava esses documentos, a sensação era de que se estava lidando com algo que desafia a lógica humana, algo que não cabia nas planilhas nem nos gráficos do projeto. Com o passar dos anos, os arquivos liberados pelo governo americano revelaram um retrato de ambiguidade e mistério. Mais de 12.000 casos foram catalogados, mas apenas uma pequena fração permanecia como não explicada. Esses relatos, em grande parte ignorados no momento do encerramento, se tornaram a base para debates, documentários e estudos posteriores. O Blue Book deixou claro que, mesmo em um mundo cada vez mais tecnológico e controlado, a presença do inexplicável não podia ser eliminada. O impacto cultural do projeto Blue Book também foi imenso. Filmes, séries, livros e investigações independentes surgiram a partir desses arquivos. O mistério não estava apenas nos céus, mas na maneira como o governo reagiu, selecionou informações e manteve parte da verdade fora do alcance público. Para muitos, o projeto era mais uma história de segredos e silêncio do que uma explicação definitiva sobre o fenômeno. Depois de conhecer os mistérios envolvendo o projeto Blue Book, qual sua opinião sobre a eficácia das investigações? Elas eram apenas para abafar os relatos? Compartilhe sua opinião aqui embaixo. Hoje, décadas depois, o Blue Book permanece como um símbolo da busca humana por respostas. Ele lembra que nem toda investigação científica consegue domar o desconhecido, que nem toda análise rigorosa consegue traduzir o inexplicável em palavras ou gráficos. Cada documento, cada relato, cada testemunha ainda ecoa como prova de que os céus continuam a guardar mistérios que não podem ser totalmente compreendidos, e que o que sabemos é apenas a superfície de um enigma muito maior. E enquanto novas gerações estudam, questionam e exploram os relatos, a pergunta persiste: o que realmente aconteceu nos céus americanos durante aqueles anos de tensão? O Blue Book não trouxe respostas definitivas, mas nos ofereceu algo igualmente valioso: a lembrança de que a curiosidade humana e o mistério do universo caminham lado a lado. O projeto Blue Book terminou oficialmente, mas o enigma que ele estudou continua vivo. Cada luz inexplicável, cada objeto que desafia a razão, mantém a lembrança de que mesmo quando o silêncio é imposto e os arquivos são fechados, o desconhecido ainda paira sobre nós, nos lembrando de que o universo é maior, mais estranho e mais fascinante do que qualquer relatório poderia capturar. A história dos OVNIs não termina com o fim do projeto, ela apenas se transforma, perpetuando-se nas perguntas que ainda ecoam nos céus e na mente humana. E assim, o Blue Book se tornou mais que uma investigação militar. Ele é um convite à reflexão, um lembrete de que nem toda verdade cabe em relatórios, e que o mistério continua a chamar aqueles dispostos a olhar para cima e perguntar: estamos realmente sozinhos? Ou há algo além da compreensão humana observando-nos do alto? Mas enquanto o público olhava para o céu, algo ainda mais estranho acontecia nos bastidores da inteligência americana. Imagine um projeto tão secreto que nem mesmo alguns dos próprios agentes da CIA sabiam que ele existia. Um programa que não usava armas, tanques ou códigos criptografados, mas sim a mente humana. Durante a Guerra Fria, em meio ao medo de uma guerra nuclear, os Estados Unidos decidiram testar o impossível: usar magos, paranormais e videntes como armas de espionagem contra a União Soviética. O que eles encontraram dentro da consciência humana não apenas mudou a forma como viam a guerra, como revelou algo que talvez nunca devesse ter sido descoberto. O documento parecia inofensivo à primeira vista. Um envelope pardo, carimbado com letras vermelhas que gritavam Top Secret, repousava no fundo de uma gaveta que não deveria ser aberta.
Mas dentro daquele arquivo, datado dos anos mais tensos da Guerra Fria, havia algo que soava mais como ficção do que realidade. Relatos de magos, médiuns e paranormais trabalhando lado a lado com agentes da CIA, tentando transformar a mente humana em uma arma contra a União Soviética. O projeto tinha muitos nomes ao longo de sua existência: Grill Flame, Sunstriak, mas um deles atravessou décadas como um sussurro quase mítico: Stargate. Oficialmente, tratava-se de um programa experimental para estudar capacidades psíquicas e seu uso potencial em segurança nacional. Mas quem segurava aquelas pastas sabia que aquilo era espionagem. Espionagem sem armas, sem microfones escondidos, sem satélites. Apenas a mente, nua, atravessando paredes e fronteiras invisíveis. O mais perturbador: bilhões de dólares foram despejados na tentativa de transformar o impossível em uma ferramenta militar. A semente desse projeto foi plantada de forma quase acidental. Durante os anos 70, um relatório soviético chegou às mãos da inteligência americana. O documento falava sobre experimentos de percepção extrasensorial, sobre soldados treinados para sentir eventos a quilômetros de distância, sobre cientistas tentando provar que a mente podia ser usada como radar. Para os americanos, aquilo não era apenas estranho. Era uma ameaça. Se a União Soviética estava testando esses limites, então os Estados Unidos precisavam ir ainda mais longe. O medo de ficar para trás era tão grande que não importava o quão absurdo o projeto parecesse no papel. O Pentágono aprovou os primeiros fundos. Uma base discreta foi preparada na Califórnia, escondida sob o disfarce de mais um centro de pesquisa comportamental. Ali, algo que parecia saído de um filme começou a tomar forma. Psicólogos renomados, ex-militares endurecidos pela guerra e pessoas que juravam enxergar além do espaço e do tempo, todos reunidos em uma sala para tentar transformar visões em dados de inteligência. As primeiras sessões tinham uma atmosfera quase ritualística. Um viajante mental, como chamavam os clarividentes, era colocado em uma sala neutra. Recebia apenas coordenadas seladas, nada mais. O alvo poderia ser uma base no Ártico, uma instalação subterrânea no leste europeu ou um navio em águas internacionais. A missão era simples na teoria: fechar os olhos e descrever o que via. Para os céticos dentro da própria agência, aquilo era um desperdício de recursos. Mas então vieram as primeiras descrições que não puderam ser ignoradas. Um dos videntes falou de uma construção subterrânea com mísseis sendo carregados, descreveu a curvatura de túneis e até o padrão de pintura nas portas de segurança. Meses depois, imagens de satélite confirmaram cada detalhe. Outro, em uma sala trancada sem janelas, desenhou um cargueiro russo com armamentos e anotou o número no casco. Quando o navio foi interceptado, o código era o mesmo. De repente, a CIA parou de rir. O projeto, que era quase uma curiosidade experimental, ganhou verba extra e um novo status: prioridade silenciosa. Mas para cada acerto impressionante, havia fracassos que beiravam o bizarro. Sessões inteiras terminavam com relatos de cenários que não existiam ou de eventos que só aconteceriam anos depois. Alguns viajantes falavam de sentir presenças que não eram humanas observando o experimento. Outros descreviam lugares que ninguém conseguia localizar, como se tivessem cruzado um limite que nem eles entendiam. Os relatórios, frios e técnicos, escondiam entre números e gráficos uma sensação que começava a crescer dentro do projeto: medo. Medo de estar abrindo uma porta que não poderia ser fechada. Medo de que, no final, tudo fosse apenas a mente humana criando padrões no escuro. E medo, acima de tudo, de que a União Soviética descobrisse que os Estados Unidos estavam tentando transformar magia em arma de guerra. Para quem estava lá dentro, o projeto tinha um peso quase espiritual. As salas eram frias, as paredes cinzentas, e o silêncio durante as sessões parecia mais denso que qualquer segredo militar. Alguns agentes descreviam a sensação de assistir alguém tentar atravessar o mundo com a mente, como estar presente em um momento que não deveria existir. O nome Stargate, apesar de oficial, era quase um apelido místico. Era como se todos soubessem que aquilo não era apenas um programa de espionagem. Era um experimento com a própria realidade. Os resultados eram arquivados em pastas que poucos tinham permissão de tocar. Cada desenho, cada transcrição era tratada como material radioativo, perigoso, sensível e talvez, de alguma forma, vivo. Com o tempo, o programa atravessou administrações presidenciais, cortes de orçamento e mudanças de nome, mas nunca foi encerrado. A paranoia da Guerra Fria alimentava cada nova etapa. O Pentágono não podia se dar ao luxo de abandonar algo que, de alguma maneira, estava funcionando. E havia algo ainda mais curioso. Relatos de dentro do projeto falavam de informações que simplesmente não poderiam ter sido obtidas por meios convencionais. Bases que não haviam sido detectadas por satélites. Testes nucleares que só seriam confirmados anos depois. O Stargate estava no limite entre o absurdo e o impossível, e ninguém sabia em qual lado cairia quando a história fosse revelada. Foi só nos anos 90 que os primeiros documentos começaram a vazar.
O que o público viu parecia um roteiro de ficção científica. Sessões inteiras de visão remota detalhando alvos militares soviéticos. Esboços de instalações secretas feitos por pessoas que nunca haviam estado no país. Transcrições falando de sensações físicas enquanto viajavam para o outro lado do mundo. Até mesmo tentativas de olhar para Marte, não a base soviética, mas o planeta. Para muitos, aquilo era prova de que a Guerra Fria enlouqueceu os Estados Unidos. Para outros, era confirmação de que havia algo real ali, algo que nunca seria totalmente explicado. O programa foi oficialmente encerrado em 1995, ou pelo menos foi o que disseram. Agentes que trabalharam no projeto juram até hoje que o Stargate nunca morreu. Talvez tenha mudado de nome. Talvez tenha ido mais fundo, para um nível ainda mais secreto. Porque algumas armas não podem simplesmente ser arquivadas. E se você perguntar para quem esteve lá dentro, eles dirão a mesma coisa. Uma vez que você abre a porta da mente, ela nunca mais se fecha. Mas o que ninguém do lado de fora sabia era que o Stargate não era apenas um projeto de inteligência. Era um laboratório de limites humanos. Cada sessão testava mais do que capacidades psíquicas, testava a sanidade dos envolvidos. Os voluntários que serviam como viajantes eram submetidos a isolamento, privação sensorial e protocolos rigorosos que tentavam separar imaginação de percepção real. Havia câmeras observando cada gesto, sensores medindo batimentos cardíacos e microvariações de temperatura no corpo quando eles descreviam atravessar uma parede ou flutuar sobre uma instalação soviética. Era ciência tentando vestir a pele da magia, mas com instrumentos de aço frio e relatórios meticulosos. Um ex-agente descreveu anos depois que o maior medo não era descobrir que tudo era falso, mas sim confirmar que era verdadeiro e que ninguém no mundo estava preparado para lidar com isso. As sessões mais controversas eram aquelas que cruzavam a fronteira entre espionagem e o inexplicável. Um dos videntes foi instruído a localizar um prisioneiro de guerra americano supostamente mantido em território inimigo. O homem fechou os olhos e descreveu um complexo de celas subterrâneas com precisão perturbadora. A disposição das camas, a cor do uniforme dos guardas, até o cheiro metálico do ar úmido. Semanas depois, quando o prisioneiro foi resgatado, cada detalhe foi confirmado. Mas o relatório não terminou ali. No final da sessão, o vidente escreveu uma frase que fez o Pentágono tremer: "Há alguém olhando de volta." A CIA arquivou o caso como sensação subjetiva não relacionada ao alvo. Mas dentro das paredes do Stargate, a frase virou um sussurro repetido em voz baixa. Se a mente humana podia viajar para além do corpo, será que havia algo no outro lado esperando ser encontrado? O sucesso trouxe um tipo estranho de terror. Quanto mais o projeto acertava, mais perguntas surgiam. Em 1983, um clarividente descreveu uma instalação soviética secreta com um detalhe adicional: uma nova tecnologia de propulsão experimental que ninguém nos Estados Unidos tinha conhecimento. O relatório foi enviado para análise e ignorado inicialmente como produto da imaginação. 2 anos depois, satélites captaram a construção de um protótipo que coincidia exatamente com o desenho. Aquilo foi suficiente para que o Stargate ganhasse fundos ilimitados. Não importava mais o quão absurdo parecesse. A Guerra Fria não era sobre armas que já existiam, mas sobre vencer no campo do que ainda não era real. Enquanto o mundo lá fora via filmes de espionagem com agentes trocando códigos em becos escuros, dentro de uma sala sem janelas em Fort Meade, a guerra era travada com olhos fechados e mentes abertas. As sessões eram silenciosas, apenas o som do lápis riscando papel enquanto as visões se transformavam em mapas e diagramas. Era uma guerra invisível, e poucos fora daquele círculo sabiam que existia. Até mesmo dentro da CIA, o projeto era chamado apenas pelo número de código. Havia quem acreditasse, havia quem debochasse, mas ninguém podia ignorar quando as coordenadas batiam, quando a informação salva vidas e quando a mente parecia atravessar quilômetros de concreto e aço para encontrar algo que nenhum satélite podia ver. Mas o Stargate também revelava outra coisa. Cada sessão bem-sucedida deixava um rastro nos participantes. Alguns voltavam diferentes, descrevendo sonhos que não eram deles, memórias que não podiam ser reais. Outros relatavam sensações físicas de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e alguns simplesmente quebravam. O Pentágono chamava de desgaste psicológico extremo. Os videntes chamavam de outra coisa: perder o próprio controle. Rosen, um dos principais viajantes, escreveu em seu diário: "Cada vez que fecho os olhos e saio do meu corpo, menos sei onde eu termino e o mundo começa." A CIA não comentou o diário, mas o documento ainda está trancado em um cofre com o selo "Não divulgar". O projeto começou a atrair atenção demais no final dos anos 80. Vazamentos controlados foram feitos para preparar o público para o que um dia seria revelado. Pequenas notas na imprensa sobre estudos de percepção remota apareciam em jornais científicos. Era a forma de testar as águas, de ver como o mundo reagiria. Mas a verdadeira dimensão do Stargate nunca foi colocada à luz. Porque no fundo,
Nem os próprios criadores entendiam completamente o que tinham aberto. Havia casos que nunca foram explicados. Um clarividente que descreveu uma explosão em uma instalação soviética 3 dias antes de acontecer. Outro que localizou um submarino desaparecido descrevendo a curvatura do casco no fundo do oceano. O relatório oficial chamava de coincidências estatísticas. Quem estava lá dentro chamava de outra coisa, evidência. O medo não era apenas perder para os soviéticos. O medo era que, ao provar que a mente podia fazer o impossível, o mundo mudasse de forma irreversível. Se você pode ver através de paredes, de fronteiras, de segredos, então não existe mais guerra no sentido antigo. Não existem mais segredos de Estado. E, mais aterrador, não existe mais privacidade humana. A Guerra Fria havia começado como uma corrida por armas nucleares. Mas nos corredores cinzentos do Stargate, a verdadeira corrida era por algo muito mais intangível, o controle da consciência. Quem dominasse isso, não precisaria mais de bombas. Quando o programa foi oficialmente encerrado em 1995, a versão pública era simples, resultados inconclusivos, nada que justificasse a continuidade. Mas essa era apenas a história para os jornais. Dentro dos arquivos da CIA, o projeto apenas mudou de nome e se tornou ainda mais invisível. Alguns dos videntes desapareceram completamente do radar. Outros, segundo rumores, foram levados para instalações privadas fora dos Estados Unidos. E, de tempos em tempos, uma nova pista aparece. Um documento desclassificado com partes inteiras apagadas, uma referência obscura a operações de visão remota em missões que aconteceram anos depois do fim oficial do Stargate. A história oficial diz que acabou. Quem esteve lá dentro garante que não. Hoje, quando alguém pergunta sobre o projeto Stargate, a resposta é sempre a mesma: nada de conclusivo foi encontrado. Mas por trás das portas que ninguém abre, há pastas com desenhos de locais que só existiriam anos depois, transcrições de vozes descrevendo eventos que mudariam o mundo e relatórios assinados com uma frase que nunca deveria estar em um documento oficial: o alvo confirmou interação consciente. O que quer que isso signifique, não é apenas espionagem. É algo muito maior. Algo que, talvez, nunca devesse ter sido descoberto. No começo dos anos 90, quando a Guerra Fria parecia desmoronar junto com o Muro de Berlim, o Stargate enfrentou um dilema. O inimigo declarado estava desaparecendo, e com ele, a justificativa para manter um projeto que parecia mais ficção científica do que estratégia militar. Mas dentro das paredes de concreto, ninguém acreditava que aquilo terminaria. Porque a essa altura, o que o programa havia descoberto era grande demais para ser enterrado. Havia coordenadas e descrições que ainda não faziam sentido, visões de instalações que não existiam em nenhum mapa e relatos de fenômenos que pareciam desafiar a própria física. Era como se cada seção abrisse uma porta que ninguém soubesse fechar. A CIA tinha medo, não dos soviéticos, mas do que estava atrás daquelas portas. Algumas histórias nunca chegaram aos relatórios públicos. Um dos videntes, em estado de transe profundo, descreveu algo que nenhum deles esperava. Disse que havia atravessado uma instalação militar russa e encontrado uma sala que não pertencia ao lugar. Uma sala que era diferente. Ele descreveu estruturas impossíveis, ângulos que pareciam se dobrar em si mesmos, e uma sensação de estar sendo observado por algo que não era humano e nem hostil, apenas consciente. O relatório foi carimbado com a marca ultra confidencial e nunca mais foi citado. Até hoje, ninguém sabe se ele viu algo real, algo dentro da própria mente, ou algo que nenhum manual de guerra jamais poderia explicar. O que mais assustava não era a possibilidade de tudo ser falso, mas a possibilidade de ser real. Porque, se era real, então o mundo estava muito mais frágil do que qualquer superpotência imaginava. Uma coisa é lutar contra tanques e aviões. Outra, completamente diferente, é lutar contra a capacidade de alguém atravessar fronteiras apenas fechando os olhos. Era guerra sem armas, sem sangue, sem limites. Uma guerra travada dentro da mente. E essa era uma guerra que ninguém sabia como vencer. Quando o programa terminou oficialmente, muitos comemoraram o fim de uma era de experimentos obscuros. Mas o silêncio posterior foi ainda mais revelador. Alguns documentos continuaram a ser atualizados anos depois. Videntes que haviam aposentado suas capacidades ainda recebiam visitas discretas de agentes do governo. E, em raras ocasiões, surgiam relatos de operações recentes onde as descrições pareciam ecoar técnicas do Stargate. Ninguém admitia, ninguém assinava nada, mas as sombras ainda estavam lá. O projeto havia se tornado o que sempre quis ser, invisível. Para quem esteve lá, a pergunta que nunca foi respondida não era se funcionava. Era, até onde isso vai? Porque cada sessão que acertava, cada desenho que revelava algo impossível, deixava uma sensação incômoda de que eles não estavam apenas explorando a mente. Estavam tocando algo maior, algo que não cabia em relatórios, nem em estratégias militares.
algo que talvez nem devesse ser usado como arma. Alguns chamavam de campo coletivo da consciência. Outros, apenas de perigo. Mas todos sabiam que, uma vez que você atravessa essa linha, não existe volta. Hoje, décadas depois, o projeto Stargate é citado em podcasts de conspiração, documentários obscuros e arquivos desclassificados parcialmente apagados. Mas a verdade é que ninguém tem a história inteira. Talvez nem a própria CIA tenha. Porque o que começou como uma tentativa de espionagem psíquica terminou como uma pergunta muito mais profunda. Onde termina a mente humana e onde começa o desconhecido? E essa pergunta ainda ecoa, não apenas nos arquivos esquecidos, mas na própria ideia de segurança. Porque se a guerra pode ser travada na consciência, então nenhuma cerca, nenhum cofre e nenhum segredo está realmente protegido. Talvez essa seja a parte mais perturbadora de tudo. Não o fato de que a CIA treinou paranormais para espionagem, mas o fato de que, ao tentar usar a mente como arma, eles descobriram algo que não sabem controlar, e que, até hoje, pode estar olhando de volta. Os arquivos sobre experimentos psíquicos eram guardados em cofres frios, longe do público, como se fossem apenas curiosidades de uma guerra invisível. Mas enquanto alguns homens tentavam enxergar o inimigo com a mente, outros já estavam fazendo algo muito mais concreto. Estavam trazendo o próprio conhecimento do inimigo para dentro de casa. Porque antes de tentar prever o futuro com paranormais, a própria Central Intelligence Agency já havia participado de uma das decisões mais controversas do pós-guerra: recrutar cientistas que poucos meses antes trabalhavam para o regime nazista. E é aí que começa a história da Operação Paperclip, a operação silenciosa que redesenhou o equilíbrio científico e militar da Guerra Fria. Quando a Segunda Guerra terminou, o mundo acreditou que os monstros haviam sido derrotados, que os líderes nazistas seriam julgados e a justiça finalmente prevaleceria. Mas nos bastidores, uma nova guerra começava. Uma guerra feita de segredos, espionagem e acordos impossíveis. Homens que deveriam estar atrás das grades foram recebidos com tapetes vermelhos e contratos assinados pelo governo dos Estados Unidos. Esses mesmos cientistas e oficiais que um dia serviram a Hitler agora se tornavam peças valiosas nas mãos da CIA. Eles não fugiram da guerra, apenas mudaram de lado. E o mais assustador é que tudo isso foi planejado, documentado e escondido por décadas. Esta é a história de como criminosos de guerra nazistas foram transformados em espiões e heróis secretos da inteligência americana. Uma operação tão obscura que quase apagou a linha entre o bem e o mal, e que ainda hoje levanta a mesma pergunta: até onde um país está disposto a ir em nome do poder? Quando a Alemanha nazista finalmente caiu, em meio às ruínas fumegantes de cidades reduzidas a escombros, o mundo acreditava que os monstros da guerra tinham sido derrotados. Os campos de concentração foram libertados, os generais julgados e os símbolos do terror queimados junto com os destroços do Terceiro Reich. Mas enquanto multidões comemoravam o fim de uma era sombria, em salas secretas e corredores frios, um novo tipo de guerra começava. Silenciosa, invisível e muito mais perigosa. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, mas as nações vencedoras estavam longe de estar em paz. Agora, a corrida era por poder, conhecimento e controle. O inimigo já não vestia uniforme, mas se escondia atrás de contratos, laboratórios e promessas de ciência. E no coração dessa corrida estava algo que poucos imaginavam: os próprios cientistas que haviam servido a Hitler, homens responsáveis por armas experimentais, foguetes e pesquisas sombrias, agora se tornavam o prêmio mais disputado do planeta. Os Estados Unidos sabiam que a vitória militar era apenas a primeira etapa. A próxima seria vencida na ciência: foguetes, aviões, energia nuclear, medicina, espionagem tecnológica. E os alemães tinham anos de vantagem. O regime nazista havia investido fortunas em experimentos de ponta, criando mentes brilhantes, muitas delas manchadas por crimes de guerra. A pergunta era: o quanto o mundo livre estava disposto a ignorar em nome do progresso? Foi nesse contexto que surgiu uma das operações mais secretas e controversas da história americana, a Operação Paperclip. O nome parecia inofensivo, mas escondia uma aliança moralmente duvidosa entre os Estados Unidos e os antigos cérebros do Terceiro Reich. Enquanto os tribunais de Nuremberg julgavam os grandes nomes do regime,
Nos bastidores, outro grupo de oficiais americanos rastreava cientistas, engenheiros e médicos nazistas. A meta era simples: encontrá-los antes que os soviéticos o fizessem. E assim, em meio às ruínas da Alemanha, começou uma verdadeira caçada humana. Homens com passados sangrentos recebiam novas identidades, currículos limpos e uma promessa de recomeço. Para muitos deles, era a salvação. Para os americanos, era uma oportunidade. Em troca da impunidade, esses cientistas compartilhariam tudo o que sabiam sobre foguetes, química avançada e engenharia nuclear. Era o início de uma guerra diferente. Uma guerra pela mente. Em abrigos subterrâneos e laboratórios improvisados, os americanos encontraram segredos que pareciam de outro mundo. Projetos de mísseis que poderiam alcançar o espaço, aviões que desafiavam a gravidade e experimentos biológicos que pareciam pertencer à ficção científica. Cada descoberta era um pedaço do poder que poderia definir o século XX. Mas havia algo que ninguém queria admitir. Muitos desses cientistas não eram apenas engenheiros. Eram homens que haviam testado armas em prisioneiros, conduzido experimentos médicos cruéis e participado diretamente da máquina de extermínio nazista. E agora, essas mesmas mãos manchadas de sangue eram recebidas com vistos e contratos. Os arquivos mostram que alguns deles foram levados secretamente para bases militares americanas. Nenhum registro oficial, nenhuma notícia na imprensa. Eram transportados como tesouros, não como criminosos. Enquanto o mundo acreditava que a justiça estava sendo feita, a América escondia seus novos aliados. Os soviéticos faziam o mesmo. Eles capturavam engenheiros, cientistas e técnicos, levando-os para laboratórios secretos atrás da cortina de ferro. O planeta havia se dividido em 2 blocos, e ambos estavam alimentando seu futuro com o mesmo veneno. A Operação Paperclip não foi um movimento isolado. Foi uma decisão fria e calculada, nascida do medo. O medo de que o conhecimento nazista pudesse fortalecer o inimigo. O medo de ficar para trás. Mas também o medo de admitir que a fronteira entre o bem e o mal podia ser facilmente borrada quando o poder estava em jogo. E o mais perturbador é que boa parte dessas contratações era feita sem que o próprio governo americano soubesse dos detalhes. Muitos relatórios foram forjados, passados limpos, e os crimes simplesmente apagados. Enquanto o público via manchetes sobre justiça e reconstrução, aviões americanos decolavam da Europa com passageiros que carregavam mais segredos do que qualquer documento poderia registrar. Homens que haviam jurado lealdade a Hitler agora desembarcavam em solo americano como convidados do futuro. Eles seriam peças-chave em projetos que mudariam o rumo da humanidade. Foguetes que levariam o homem ao espaço, armas que poderiam destruir cidades inteiras e experimentos científicos que ultrapassavam os limites da ética. Mas nada disso era falado. Era um acordo de silêncio, um pacto entre vencedores e vencidos. E embora muitos acreditassem que o mundo havia aprendido com os horrores da guerra, a verdade é que a guerra apenas havia mudado de forma. O inimigo agora não usava uniforme, ele usava terno, assinava relatórios e trabalhava em nome da ciência. E aos poucos, o que começou como uma operação de guerra se tornaria uma rede de segredos capaz de mudar para sempre o destino do planeta. O fim da Segunda Guerra não trouxe paz. Trouxe uma nova era, uma era em que o conhecimento nazista seria usado como arma e o futuro da humanidade passaria a ser construído sobre os escombros da moralidade. Você imaginava que ex-cientistas nazistas foram usados como espiões pelos Estados Unidos? Conta aqui nos comentários o que você acha dessa revelação. A guerra havia terminado, mas nas sombras de Washington e dos búnkeres alemães, uma nova operação ganhava forma. Ela não seria feita com tanques nem com bombas, mas com canetas, documentos falsificados e passaportes reescritos. Recebia o nome inofensivo de Paperclip, um simples clipe de papel usado para marcar os arquivos secretos que continham o destino de centenas de homens que deveriam estar presos ou mortos. O nome surgiu da prática dos agentes americanos que grampeavam com um clipe as novas identidades desses cientistas aos seus dossiês originais. Era a maneira de esconder a sujeira à vista de todos. Uma pilha de papéis, um clipe de metal e um passado inteiro era apagado. Entre os escolhidos estavam engenheiros de foguetes, químicos, médicos e estrategistas.
homens que haviam trabalhado diretamente sob o comando de Hitler. Muitos tinham ligação com os campos de concentração, outros haviam participado de experimentos humanos. Mas, na nova narrativa americana, eles seriam apenas cientistas. Os Estados Unidos viam neles uma chance de ultrapassar a União Soviética, que também buscava desesperadamente os mesmos cérebros. E assim, enquanto o mundo acreditava em julgamentos e punições, uma guerra paralela acontecia. A guerra pela mente dos cientistas nazistas. O caso mais emblemático foi o de Wernher von Braun. Ele era o gênio por trás do foguete V2, uma arma que devastou Londres e matou milhares de civis. Mesmo assim, foi levado aos Estados Unidos como uma estrela. Lá, não seria mais o engenheiro do Reich, mas o homem que ajudaria a construir o programa espacial americano. Von Braun foi apenas o início. Mais de 1.600 cientistas alemães seriam trazidos secretamente para a América. Alguns desembarcavam com suas famílias, outros sob identidades completamente novas. O país que jurava caçar nazistas agora lhes oferecia casa, emprego e prestígio. Era o preço do conhecimento. O Departamento de Defesa americano criou uma teia de sigilo para esconder tudo. Os antecedentes desses homens eram reescritos, suas conexões com o regime apagadas, muitos documentos foram alterados, e as investigações sobre crimes de guerra simplesmente desapareceram dos arquivos. Enquanto isso, esses cientistas começavam a trabalhar em laboratórios de alto nível, ajudando a desenvolver tecnologias que definiriam o século XX. Foguetes, mísseis balísticos, aviões supersônicos, sistemas de guiagem e até pesquisas biológicas. Tudo nascido de um pacto que misturava ciência e pecado. E o mais irônico é que muitos desses projetos usavam os mesmos métodos aprendidos na Alemanha nazista. Experimentos com seres humanos continuaram a acontecer, agora sob novos nomes e em novas instalações. A fronteira entre ciência e crueldade havia se tornado quase invisível. Para o governo americano, a justificativa era simples. Se não fossem eles, seriam os soviéticos. Era a lógica da Guerra Fria. Tudo era permitido desde que o inimigo não saísse na frente. E assim, o que começou como um ato de pragmatismo acabou se tornando um pacto com as sombras. As operações de transporte eram feitas em segredo absoluto. Os cientistas eram levados primeiro para as zonas neutras na Europa, depois embarcavam em aviões militares rumo aos Estados Unidos. Nenhuma imprensa, nenhum registro público. Muitos acreditavam estar sendo levados a julgamento, mas estavam sendo recebidos com contratos e laboratórios prontos. Os americanos construíram uma narrativa cuidadosamente polida. Os novos contratados eram apresentados à imprensa como refugiados de guerra ou cientistas estrangeiros convidados. Ninguém questionava suas origens porque ninguém sabia quem realmente eram. Em cartas e documentos internos, oficiais militares expressavam desconforto. Havia quem não aceitasse que criminosos de guerra fossem tratados como heróis, mas qualquer voz contrária era silenciada em nome da segurança nacional. O impacto da Operação Paperclip foi tão profundo que moldou o futuro da humanidade. Aqueles homens que um dia serviram ao regime mais brutal da história moderna, tornaram-se peças fundamentais na corrida espacial. O mesmo homem que desenvolveu os foguetes que destruíram cidades europeias, mais tarde projetaria o foguete que levaria o homem à Lua. É impossível separar o avanço da ciência moderna da herança da guerra. A tecnologia que impulsionou os Estados Unidos ao topo foi construída, em parte, sobre conhecimento nascido do sofrimento humano. E é curioso pensar que muitos desses cientistas morreram sem nunca terem enfrentado um tribunal. Para a história oficial, foram apenas gênios que contribuíram para o progresso. Suas vítimas foram esquecidas nos rodapés dos relatórios secretos. Mas nada fica escondido para sempre. Décadas mais tarde, jornalistas e historiadores começariam a revelar o que realmente havia acontecido. Documentos desclassificados mostrariam que o governo americano sabia exatamente quem estava trazendo, e mesmo assim escolheu seguir adiante. A Operação Paperclip foi ao mesmo tempo um triunfo científico e um fracasso moral. Ela garantiu aos Estados Unidos poder tecnológico inigualável, mas deixou uma cicatriz permanente na consciência coletiva. Aos olhos do mundo, a guerra havia terminado em 1945, mas para muitos dos que cruzaram o Atlântico sob um novo nome e uma nova bandeira, ela nunca terminou de fato, apenas mudou de forma e de propósito. E é essa dualidade que torna a história tão desconfortável, porque no fim, o conhecimento que levou o homem às estrelas nasceu da mesma escuridão que quase o destruiu.
A Operação Paperclip não foi apenas uma mancha na história. Foi um espelho. Um reflexo do quanto o ser humano é capaz de sacrificar a verdade em nome do poder. E se os heróis e vilões da Segunda Guerra tivessem trocado de lado sem que ninguém soubesse? Quero saber sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Quando os aviões norte-americanos pousaram em solo europeu para recolher os destroços do Terceiro Reich, não vieram apenas buscar provas de crimes de guerra. Vieram buscar cérebros. Homens com mentes capazes de criar foguetes, aviões invisíveis ao radar e armas que poderiam mudar o curso da história. A guerra havia terminado, mas a corrida pelo poder estava apenas começando. No novo tabuleiro que se formava, Estados Unidos e União Soviética não lutavam mais com balas, mas com segredos. Enquanto o mundo celebrava a derrota de Hitler, os laboratórios nazistas ainda exalavam o cheiro de combustível e metal queimado. Pilhas de documentos técnicos, projetos de mísseis e experimentos médicos jaziam esquecidos em bunkers subterrâneos. E era ali, entre esses destroços, que os americanos encontrariam um tesouro sombrio. Uma coleção de mentes brilhantes dispostas a vender sua lealdade por um novo lar. A ironia era brutal. Os mesmos cientistas que haviam servido à máquina de morte nazista agora eram vistos como heróis potenciais. Wernher von Braun, por exemplo, responsável pelo desenvolvimento dos foguetes V2 que devastaram Londres, seria o símbolo dessa transição. Um homem que trocou o uniforme do Reich pelo terno americano e que, anos depois, colocaria o primeiro homem na Lua. A Operação Paperclip, nomeada em segredo, foi o maior recrutamento clandestino de mentes nazistas da história. Oficiais da recém-criada CIA e do Exército Americano elaboraram listas, falsificaram documentos e apagaram registros de crimes. Para muitos desses homens, as manchas do passado foram simplesmente arrancadas com um clipe de papel, o símbolo burocrático que dava nome à operação. Os Estados Unidos justificavam tudo com uma lógica simples. Se eles não os recrutassem, os soviéticos o fariam. E, de fato, Moscou já havia iniciado uma caçada paralela. Aviões da KGB cruzavam a Europa ocupada atrás de engenheiros, físicos e médicos. Era uma corrida desesperada para ver quem herdaria o cérebro do Terceiro Reich. A disputa não era apenas por tecnologia, era por supremacia ideológica. O foguete que levava um satélite ao espaço era também o mesmo que poderia carregar uma ogiva nuclear. E a cada cientista nazista trazido para os Estados Unidos, os americanos sentiam que estavam se afastando um passo a mais da sombra soviética. Mas o preço dessa vitória silenciosa era pesado. Homens que haviam supervisionado experimentos humanos como médicos ligados ao campo de Dachau foram instalados em laboratórios americanos com novos nomes e passaportes limpos. Suas experiências atrozes que haviam ceifado vidas agora eram estudadas como avaliações científicas valiosas. O que antes era considerado monstruoso passou a ser estratégico. E as vítimas? As histórias dessas pessoas se perderam nas entrelinhas dos relatórios secretos. Enquanto a América projetava seu futuro no espaço, os fantasmas de um passado recente gritavam por justiça. Os corredores da CIA se tornaram o palco de uma nova guerra, uma que não seria travada com tanques, mas com informações. Espiões, desertores e cientistas trocavam de lado como quem muda de roupa. E no centro desse labirinto de segredos, a Operação Paperclip crescia em silêncio. O programa era tão grande que muitos dentro do próprio governo americano não tinham noção da extensão real. Havia mais de 1000 cientistas alemães trazidos para os Estados Unidos sob identidades limpas. E com eles vieram também as ideias que moldariam a Guerra Fria, desde o desenvolvimento de mísseis balísticos até os primeiros protótipos de satélites espiões. Enquanto a Casa Branca negava qualquer envolvimento, os foguetes de Von Braun cruzavam o céu da Flórida em direção ao espaço. O homem que havia construído armas para Hitler agora era saudado como o pai do programa espacial americano. As câmeras o filmavam sorrindo, mas atrás desse sorriso se escondia o pacto silencioso que mudaria o destino do mundo. E era impossível ignorar a contradição. Um país que se erguera como símbolo da liberdade agora construía seu poder com as mãos manchadas pelo sangue da guerra.
A Operação Paperclip não foi apenas um plano estratégico, foi um espelho sombrio refletindo a verdadeira natureza da guerra. Não há vencedores absolutos, apenas sobreviventes dispostos a negociar com o passado. E enquanto os foguetes subiam, as perguntas que ninguém queria responder permaneciam no chão, enterradas sob toneladas de segredos classificados. Os cientistas que haviam jurado lealdade ao Reich agora juravam lealdade à bandeira americana. Mas no fundo, talvez nunca tivessem deixado de servir a si mesmos. A busca pelo poder, pela ciência e pelo esquecimento. No final, a Operação Paperclip se tornou o pacto que garantiu o domínio americano sobre o espaço e a tecnologia, mas também o fardo que selou sua alma. Os crimes foram arquivados, os documentos queimados, e o mundo seguiu em frente, acreditando que o passado havia sido apagado. Mas ele ainda estava lá, esperando para ser redescoberto. O preço do silêncio começava a se revelar, e ele seria alto demais para ser ignorado. Por trás dos discursos de vitória e liberdade, o mundo se construiu sobre alianças sombrias que poucos tiveram coragem de admitir. Talvez a maior guerra nunca tenha sido travada com armas, mas com segredos. E quando esses segredos envolvem nazistas, espiões e governos poderosos, a verdade se torna mais perigosa do que qualquer bomba. Décadas antes de um único homem encarar uma tela iluminada no meio da madrugada soviética, decisões silenciosas já haviam sido tomadas em escritórios fechados, quando a Operação Paperclip acelerou a corrida tecnológica que transformaria o planeta em um tabuleiro nuclear. E foi nesse mundo moldado por cientistas, mísseis e sistemas de alerta que, anos depois, um oficial chamado Stanislav Petrov teria apenas alguns segundos para decidir se a humanidade veria o amanhecer seguinte. 26 de setembro de 1983. O mundo estava a segundos da destruição total. Em uma base secreta nos arredores de Moscou, um único homem encarava telas que gritavam ataque nuclear. Cada segundo poderia ser o último para a humanidade. Stanislav Petrov não era um herói conhecido, nem um líder famoso. Ele era um oficial comum, com uma decisão extraordinária. Uma escolha silenciosa que, sem ninguém saber, salvou bilhões de vidas e evitou a Terceira Guerra Mundial. Era o início da madrugada de 26 de setembro de 1983, quando o som de uma sirene rompeu o silêncio abafado da base secreta Sepulkov 15, nos arredores de Moscou. O ar parecia vibrar junto ao eco metálico das máquinas, e a luz vermelha das telas piscava como um aviso do inevitável. Naquela noite, o homem de plantão era Stanislav Petrov, um oficial soviético de expressão serena, mas olhar carregado. Ele era o responsável por algo que ultrapassava o peso humano: vigiar o céu em busca de um ataque nuclear. O ano era de paranoia total. O presidente americano Ronald Reagan havia chamado a União Soviética de Império do Mal, e a retórica de guerra dominava os dois lados. Os radares estavam em alerta máximo, os generais dormiam com as mãos sobre o telefone, e qualquer movimento errado poderia detonar o que o mundo mais temia: a Terceira Guerra Mundial. A base Serpukhov 15 abrigava o coração do sistema OCO, uma rede de satélites e radares projetada para detectar lançamentos de mísseis intercontinentais vindos dos Estados Unidos. O sistema era novo, complexo e, o mais preocupante, instável. Bastava um reflexo solar fora do comum para enganar os sensores, e naquela noite, tudo o que poderia dar errado, deu errado. Petrov observava os monitores quando o primeiro alarme soou. Um sinal luminoso no painel indicava algo impossível de ignorar. Um míssil havia sido lançado do território americano. A palavra ataque piscava em vermelho sobre a tela. A sala se transformou num campo de tensão pura. Os operadores se entreolhavam em pânico, os dedos tremiam sobre os teclados, e o relógio parecia correr mais rápido do que o tempo real. O protocolo era direto, paz e impiedoso. Assim que o sistema confirmasse um ataque, Petrov deveria comunicar imediatamente o alto comando. Em questão de minutos, centenas de ogivas nucleares soviéticas poderiam ser disparadas contra os Estados Unidos. A sobrevivência de milhões estava nas mãos de um único homem. E o pior ainda estava por vir. Poucos segundos depois do primeiro alerta, o sistema acusou um segundo lançamento, depois um terceiro, quarto, quinto.
O painel piscava freneticamente enquanto uma sirene cortava o ar. Tudo indicava um ataque nuclear em andamento. Petrov ficou imóvel por alguns instantes. Seu coração disparava, mas a mente trabalhava em silêncio. Havia algo errado. Ele conhecia a lógica da guerra. Nenhum país arriscaria lançar apenas 5 mísseis contra uma superpotência. Isso não era um ataque, era um absurdo estratégico. Ele sabia que o sistema ainda era experimental, propenso a falhas causadas por reflexos do Sol nas nuvens. Ele respirou fundo e tomou uma decisão que contrariava tudo o que estava nos manuais. Não reportaria o ataque. Aquela escolha era suicida. Se ele estivesse errado, a União Soviética seria atingida em minutos, e ele seria lembrado como o homem que condenou seu país por hesitar. Mas, se estivesse certo, salvaria o mundo sem que ninguém jamais soubesse. A tensão era quase insuportável. Os oficiais ao redor esperavam sua ordem. Erro do sistema, disse ele, firme, olhando para o operador ao lado. Ninguém respondeu. Só o som dos alarmes e o tic-tac dos relógios preenchiam o espaço. Por longos minutos, o destino da humanidade ficou suspenso no ar. 1 minuto. 2. 5. Nenhum impacto. Nenhum clarão no horizonte. O sistema aos poucos cessou os alertas. Era apenas um falso positivo. Um erro causado pelo reflexo solar nos sensores ópticos. Stanislav Petrov havia tomado a decisão mais importante da Guerra Fria e havia salvado o mundo. Nenhum aplauso, nenhuma medalha. Apenas o som distante dos monitores voltando ao normal. Ele permaneceu sentado, exausto, consciente de que, se tivesse seguido o protocolo, o planeta teria sido consumido pelo fogo em menos de 1 hora. Naquela madrugada silenciosa, um homem comum impediu o colapso da civilização com um simples ato de coragem, o de não apertar um botão. O mundo jamais saberia o que quase aconteceu naquela noite, mas por um instante, o destino da humanidade coube apenas a um olhar calmo diante do caos. E você, o que teria feito no lugar de Petrov naquela madrugada de 1983? Conte pra gente aqui embaixo nos comentários. Cada decisão poderia ter mudado a história do mundo. Os dias que se seguiram ao incidente foram envoltos em silêncio. Nenhum relatório oficial, nenhuma menção pública. Stanislav Petrov voltava para casa com o peso de algo que ninguém jamais compreenderia. Do lado de fora, o mundo seguia normalmente, pessoas indo ao trabalho, crianças brincando nas ruas e os jornais noticiando a paz aparente entre as potências. Mas por dentro, ele carregava a lembrança de uma noite em que o planeta quase deixou de existir. Na União Soviética, a desconfiança era uma linguagem silenciosa. Não se questionava o sistema, e muito menos as máquinas que o protegiam. A decisão de Petrov, embora correta, era uma afronta direta ao protocolo militar. Ele havia desobedecido ordens automáticas, e isso, em tempos de Guerra Fria, era quase o mesmo que trair o país. As investigações internas começaram discretamente. Queriam entender por que o sistema OKO havia falhado, mas também queriam saber por que Petrov havia decidido ignorar os alertas. Para os superiores, não importava se ele havia evitado uma catástrofe. O que importava era que ele não havia seguido o procedimento. A burocracia soviética não premiava a razão, ela punia a desobediência. E em entrevistas posteriores, Petrov contaria que durante dias mal conseguia dormir. Ele revisitava mentalmente cada detalhe daquela noite. O brilho do painel, o som das sirenes, um instante exato em que escolheu duvidar da máquina. Ele sabia que, se o comando soubesse de sua hesitação, tudo poderia mudar. E mudou. Pouco tempo depois, ele foi afastado de suas funções e relegado a cargos administrativos. Nenhum elogio, nenhuma cerimônia. Apenas o silêncio e a sombra de desconfiança. O homem que havia impedido a Terceira Guerra Mundial foi tratado como um erro que precisava ser esquecido. O sistema soviético era implacável com aqueles que pensavam demais. A linha entre herói e inimigo era invisível e perigosa. Petrov foi acusado de falhas administrativas, perdeu status e sua carreira entrou em declínio. Tudo o que ele fez, o sangue frio, a lógica, o instinto, foi reescrito como desobediência. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os Estados Unidos continuavam a reforçar seu arsenal nuclear. Novas ogivas, novos testes, novos satélites. A Guerra Fria não desacelerava. O planeta vivia em constante tensão.
E ninguém sabia que a aniquilação global havia sido evitada por acaso. Ou melhor, por um homem que ousou pensar diferente. Petrov não contou a ninguém, nem mesmo a esposa. Guardou o segredo por anos. Não havia glória em salvar o mundo se o mundo não podia saber disso. A verdade só começou a vir à tona depois do colapso da União Soviética, quando documentos secretos começaram a ser liberados. Foi então que jornalistas e historiadores descobriram o incidente de 1983. E pela primeira vez, o nome de Stanislav Petrov começou a circular fora da Rússia. Mas mesmo assim, ele não buscou reconhecimento. Quando foi procurado por repórteres, respondeu com simplicidade. Disse que apenas fez o que achava certo, que não era herói, nem gênio, apenas alguém que não confiava cegamente numa máquina. Essa frase, dita sem pretensão, se tornou uma das mais poderosas da era nuclear. O que poucos sabiam é que o sistema que quase destruiu o mundo havia sido fruto de um erro simples de engenharia, um reflexo solar sobre as nuvens, captado por sensores ópticos que interpretaram o brilho como o calor dos motores de mísseis. A tecnologia que deveria garantir a segurança da humanidade havia quase decretado sua extinção. E Petrov, o homem entre a máquina e a catástrofe, foi o único que enxergou isso no momento certo. Há uma ironia cruel nessa história. Enquanto os generais discutiam estratégias e os políticos se vangloriavam de poder, foi um simples oficial, solitário diante de um painel, quem manteve o equilíbrio entre a vida e o fim. E tudo isso permaneceu enterrado no esquecimento por quase uma década. Nenhum livro, nenhuma menção oficial, apenas memórias e relatórios trancados em cofres militares. Até que, anos depois, o mundo finalmente descobriria o preço que ele pagou por salvar a humanidade. Porque às vezes o herói de uma era não é celebrado, ele é apagado. E enquanto o planeta seguiu sua rotina, Stanislav Petrov mergulhava cada vez mais no anonimato. Um homem que desafiou o sistema, salvou o mundo e foi recompensado com o mais pesado dos castigos: o silêncio. Imagina carregar nas mãos o destino de bilhões de pessoas. Você conseguiria manter a calma como Petrov? Escreva sua opinião nos comentários, queremos saber o que você faria. E lembre-se de deixar o seu like e inscrever-se no canal. Obrigada! Curiosofobia.